sua presença, né, a oportunidade de estar com vocês, discutindo Levinas e mais uma das nossas jornadas levinasianas, né, como o Gregory bem colocou, estamos na nossa terceira jornada, né, o tema geral das nossas jornadas é o pensamento totalitário em tempos de pandemia, e temos então o nosso terceiro encontro dedicado ao tema da política. E nós convidamos dois ilustres professores para tratar deste tema conosco. Um é o professor Osanã Vicente Carrara, que já está aqui conosco, e outro é o professor José André da Costa. Sem dúvida nenhuma, né, quem estudou Levinas, e estudou Levinas aqui no Brasil, que se dedicou ao estudo de temas como política, direito, direitos humanos, a partir de Levinas, em alguma medida ou em alguma hora, lidaram com textos e com as obras dos dois professores. E aqui dou um testemunho pessoal, né, da minha parte, tanto a obra do professor Osanã quanto a obra do professor José André da Costa foram fundamentais, né? Tanto a obra de um quanto de outro inauguram um debate, né, do pensamento político levinasiano aqui no Brasil, né? Então, eu não sei se já posso fazer a apresentação, se eu faço a apresentação primeiro do professor Osanã. Professor Osanã, o senhor poderia começar falando, e aí o professor José André da Costa faz a segunda fala, até por conta, né, desse problema dele que está conseguindo se conectar agora, tá? Então, como eu estava dizendo a vocês, vamos tratar do tema da política a partir de Levinas, né? E discutindo basicamente três coisas, logicamente que dentro da liberdade de fala dos convidados. Mas de que modo, então, o tema da política aparece no pensamento de Levinas? E temos aqui dois dos maiores especialistas no pensamento de Levinas no campo da política. De que modo a abordagem levinasiana se conecta com os nossos tempos atuais, ou seja, qual seria a própria atualidade do pensamento levinasiano para pensar a política no tempo de hoje, e por fim, que perspectiva ou quais perspectivas o pensamento de Levinas abrem para pensar a política numa perspectiva de futuro, né? Então, acho que as nossas discussões vão ficar em torno, basicamente, dessas três questões, e aí os nossos convidados são livres para abordar o tema do modo como preferirem, né? Eu vou fazer uma breve leitura do currículo do professor Osanã, né, que possui, então, graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduação em Pedagogia pelo SES de Juiz de Fora, bacharelado em Teologia pelo Melbourne College of Divinity, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Ética e Filosofia Política pela UERJ, um período de pesquisa na Universidade de Estrasburgo, França, como bolsista do Centro. Olha, já deu, né? Professor José André da Costa acabou de chegar, seja bem-vindo. Estou fazendo uma breve leitura aqui do currículo do professor Osanã, dando sequência. Fez estágio pós-doutoral na Universidade de Paris 10, na Terre, em 2015/2016, como bolsista da CAPES. Tem experiência na área do ensino superior de filosofia, com ênfase em ética, filosofia do direito, ética ambiental, introdução à filosofia, atuando principalmente nos temas ética, política, justiça social, filosofia da relação, fenomenologia, educação, ética e meio ambiente. É professor em dedicação exclusiva da Universidade Federal Fluminense, campus de Volta Redonda. Como eu disse, o professor Osanã, ele tem uma tese de doutorado sobre Levinas, que se chama Do Sujeito Ético ao Sujeito Político, e essa tese resultou neste livro aqui, né, que também é chamado Do Sujeito Ético ao Sujeito Político, Elementos para Pensar a Política Outramente.
tá? Entre outros trabalhos que o professor publicou, o professor Ozanam, ele traduziu uma obra do Gerard Bensoussan, que se chama Ética e Experiência, a Política em Levinas, pela editora EFIB, né? E a obra do sujeito ético e ao sujeito político foi publicada pela editora Ideias e Letras. Então, temos aqui um filósofo, um grande pensador do tema da política em Levinas. Professor José Andrade da Costa, seja bem-vindo. Combinei com o professor Ozanam de que ele apresentasse a primeira fala, em seguida o senhor toma a palavra, tudo bem? E aí ficamos 30 minutos para a fala de cada um, tá? E em seguida a gente abre para um debate entre nós. Beleza, muito obrigado. Desculpa aí, porque aqui no Centro-Oeste está muito calor, acho que foi isso que deu a pane aí, viu? Salve, companheiro. Tranquilo. Muito obrigado, professor José André. Professor Ozanam, então passo a palavra agradecendo o convite, o aceite do convite. Então, boa tarde a todos. É um prazer reencontrar aí o pessoal do grupo de Levinas, né? E tanta gente também interessada nas pesquisas sobre o Levinas, né? Agradeço o convite do CEBEL, né, para dividir com o André aqui esse momento em que a gente fala um pouquinho daquilo que nós descobrimos aí no Levinas sobre a questão política, né? Então, Felipe, você vai marcar, né, o tempo? Você me avisa? Acho que não vai dar também. Pode deixar. Mais do que isso, não. Tá. Então, como o Felipe já disse, né, eu fiz a minha pesquisa sobre a questão da política em Levinas com Gerard Bensoussan, né, daí surgiu esse livro, que foi publicado pela Ideias e Letras, né? E o Gerard Bensoussan, que já esteve entre nós, inclusive aquele livro, Ética e... Como é que é? Ética... Esse primeiro que eu traduzi, né? Então, é resultado Ética e Experiência. Ética e Experiência. Das conferências dele lá em Passo Fundo, né? No instituto lá onde estava o André, né? E, bom, eu tentei, né, decifrar alguma coisa sobre a questão política a partir da obra do Levinas, né? O Levinas não é alguém, como aí a maioria sabe, né, que possa ser identificado como um filósofo, um nome ligado ao pensamento político, né? Ele está ligado à ética, né? Mas o tema político aparece nas entrelinhas a todo tempo, né? E ele não chegou a desenvolver essa questão, mas aparece no prefácio de Totalidade Infinito, quando ele fala da política como guerra, né? E a moral que decorre dessa política é uma moral da violência, né? E ele começa a aludir a questão política através do termo o terceiro, né? Que, aliás, o Bensoussan sempre preferia no plural os terceiros, né? Esse termo aparece no final de Totalidade Infinita e aparece também no final de Autrement qu'être, né? Para designar os outros do outro, né? Então, se a relação ética é uma relação dual, né, entre o eu e o outro, né, e ela é uma relação assimétrica, né, já está como que implicado ali o terceiro, os terceiros, né, que abrem essa relação ética aos outros do outro. Então, implanta-se aí a relação política, né? Então, o que ele faz, em primeiro lugar, é uma reflexão sobre o fato ético e em que consiste esse fato ético, né? Então, sempre a questão e a política? Como que ela fica dentro do projeto filosófico de Levinas, né? Então, se a ética é encontro de único a único, como, né, eu acabei de caracterizar, se ela é uma relação de tipo dual entre um eu e um tu, né, então a política é o reino da pluralidade, né?
e ela vai aparecer, então, a partir dessa menção a esse terceiro, né, que surge como uma intrusão na relação eu-tu do face-a-face ético. Uma presença até então imperceptível, né, mas que se impõe, e Levinas o mostra a partir do termo francês, né, il faut. Né. Então, junto ao outro estão os muitos outros, cuja presença traz consigo a necessidade, então, de comparação, equiparação, numa relação que até então era assimétrica. Né? Então, sai-se assim da relação de tipo dual, da relação ética, né? E passa-se a uma relação com os muitos outros do outro, que caracteriza, então, a relação política. Né? Esse termo, terceiro ou os terceiros, o Levinas usa no singular, né? Expressa a pluralidade da relação política, que força, então, a passagem da invisibilidade do rosto, do sem lugar, da proximidade, ou da sensibilidade, da assimetria e da diacronia, todas elas características da relação ética, à visibilidade dos rostos, ao ajuntamento de tudo num lugar, né, da tematização, da igualdade exigida pela cidadania e pela sincronia, todas exigências trazidas pelos terceiros. Né? Então, o estar todos juntos agora num lugar nos remete para a ação política, uma vez que não é possível permanecer no entre dois da relação ética. Né? Então, é necessário agora pensar o comum, a comunidade, né? A justiça, antes ausentes na relação ética. Né? Então, a entrada dos terceiros vem perturbar uma relação mais antiga, mas essa entrada é permanente. Né? Então, a política obriga a busca de um princípio ordenador, ausente na relação ética, né? E limita a responsabilidade infinita da relação ética. Né? Então, como pensar essa relação política a partir da relação ética? Porque não dá para pensá-la separada. Né? O projeto do Levinas é de pensar o fato ético, em que consiste o fato ético. Né? Bom, a primeira pista, né, deixada pelo Levinas vem de uma das leituras talmúdicas dele, que se intitula justamente Politique après, né, sugerindo que o político vem depois, né, e que ele é secundário em relação à ética. Né. Assim, a política, para Levinas, não começa num pensamento ou na liberdade, como no caso dos filósofos contratualistas, né? Mas ela deve necessariamente ser pensada numa relação inseparável com a ética que a precede e que a funda também. Né? Então, decorre daí a impossibilidade de a política se autonomizar. Se a política nasce da relação ética e a ética surge fora da totalidade, dada sua natureza escatológica, a política pode, então, sempre ser interrompida, né, pela ética. Tá? Lá no prefácio também de Totalidade e Infinito, né, ele fala do escatológico, né, na medida em que é o além da história, ele arrebata os seres à jurisdição da história e do futuro, suscita-os em sua plena responsabilidade e a ela os chama. Então, a escatologia permite romper a totalidade das guerras, né? E põe em relação com o infinito do ser para além da totalidade. Né? Por isso aparece também em alguns textos do Levinas, a política surge como uma traição da ética, uma vez que não é possível permanecer
no duo ético, né, entre o eu e o outro. Tá? Se o campo da ética é intraduzível, e ele não pode nem ser traduzido num conjunto de valores, né, diz o Levinas, sim, de Deus que vem a ideia, o fato ético não deve nada aos valores, são os valores que lhe devem tudo. Né? Então, com o surgimento dos terceiros, a ética se torna responsabilidade civil, embora ela não possa ser reduzida a essa responsabilidade civil. Não é? Então, ética e política se situam em planos distintos, não é? Mas a justiça, como uma exigência desse terceiro, ou dos terceiros, não é? Acaba substituindo a proximidade da relação ética, impondo a necessidade, então, de instituições, de leis neutras, né? O direito, a justiça que surge agora é a justiça grega, né? Não é mais a anterior, né? Agora é a simetrização, a igualdade, a equiparação de direitos. Então, a partir do terceiro já é a justiça no sentido grego, né? Então, o direito como que assume o lugar da própria ética. Né? Agora, o perigo para o qual ele alerta é sempre que a política fique entregue a ela mesma, que ela se autonomize. Né? O terceiro significa também o nascimento do pensamento, da razão, da representação, da intencionalidade, da inteligibilidade, do ajuntamento no ser, da objetivação e da totalidade. Também, na linguagem que ele usa em Autrement, o dito substitui o dizer. O outro agora é abordado, então, como um conceito ou um tema, a partir daí. Mas ele não pode se esgotar num conceito ou num tema. Então, o dito conserva um enigma que será sempre necessário desdizer para assim se chegar ao dizer que o antecede e que o inspira. Mas é a justiça justamente do terceiro que impõe esse dito, embora não se possa apagar o dizer que sempre o inspira. Lá nas páginas finais do Autrement-Quatre, ele diz: o outro e o terceiro, meus próximos, contemporâneos um do outro, me distanciam do outro e do terceiro. Página 45, né, do Autrement-Quatre. A partir desse distanciamento, introduz-se, então, a questão que antes, na proximidade, não se colocava, né? O que eu tenho a ver com a justiça. Então, aqui é o nascimento da consciência, que transforma, então, o rosto invisível numa face visível, que, então, possui uma essência. Esse todos juntos agora no lugar, né, impõe também a sincronização no lugar da diacronia. A proximidade dá lugar à contiguidade. Né? O dito encobre o dizer. Né? Então, a cidadania, e a partir daí é que nós podemos falar de cidadania, né, traz consigo a exigência de igualdade. Agora, essa relação, que então era assimétrica, ela se torna simétrica com a exigência de equiparação de direitos e de deveres, né? Distanciando-se cada vez mais da responsabilidade pelo outro. Né? Então, a ética da responsabilidade aqui se mostra inadequada, né, para reger a vida pública, que passa, então, a ser regida pela política, embora a política se mostre também inapta para realizar essa responsabilidade pelo outro no nível social. Ela se mostra incapaz, a política, de traduzir essa responsabilidade pelo outro. Por isso, aí a ideia, né, de que a ética da responsabilidade continuará sempre interrompendo a vida política.
Né? Quando eu estava lá em Estrasburgo, né, tinha um suíço que está na Universidade de Lausanne, que é o Michel Vanny, e ele escreveu na verdade já era um pós-doutorado, ele escreveu um texto que eu sempre me baseei bastante, embora ele vá numa outra direção, né? Mas ele falava que essa descontinuidade entre a ética e a política submete a política a um risco constante, o risco de que a neutralidade do sistema sufoque a responsabilidade pelo outro. No primeiro dia, aí, né, era justamente essa questão, o problema das instituições, né, que não dão conta dessa responsabilidade pelo outro. Né? Então, aí a ideia de que a política comporta uma ambiguidade, que é necessário reduzir, né, mostrando como ela é frágil e como ela é, muitas vezes, insuficiente ou incapaz de dar contas dessa responsabilidade pelo outro. Né? Então, daí a ideia de Levinas de que ela é secundária, de que ela é uma traição da ética, uma traição quase necessária, né? Mas que não significa também um desprezo pela política, né? Há críticas, né, que a Levinas, no sentido de um quietismo político. Né? Mas a ideia, para mim, que mais aparece é o indício de que a racionalidade da ação política, né, se afastou da responsabilidade pelo outro. Então, a ação política é insuficiente agora e ela precisa, a todo momento, ser como que acordada, interrompida pela ética. Não é? Então, daí a impossibilidade de pensar também ética e política como dois níveis totalmente separados e autossuficientes. Né? Pelo menos a política. Né? Levinas, então, parece corroer também pela base, aí ele se dirige ao hegelianismo, que acabou fundindo, né, o ético ao político. E aí é que ele começa a identificar a origem dos totalitarismos, né? Já que ética e política se igualariam no Estado. Isso é o problema maior aí para Levinas, né? Alguns acham que totalidade e infinito tem de ser lido como o oposto dos princípios da filosofia do direito, do Hegel. Né? E porque isso elimina a distância entre o eu e a exterioridade. E isso é que o Levinas não aceita, não? Essa distância não pode ser eliminada. Não pode haver fusão. Levinas não aceita em nada essa ideia de fusão. Não é simpático nem um pouco a essa ideia, né? Critica também em outros filósofos quando aparece a ideia de fusão, porque isso é a eliminação da alteridade. Né? Então, no caso de Hegel, a humanidade do homem se reduziria a um estado sem contradições e até sem partidos políticos. A razão seria este estado mesmo. Né? Daí a pretensão de Levinas, então, de manter a exterioridade ética em relação às instituições políticas. Há pouco tempo tinha um médico, quando nós nos reuníamos lá no Sul, né? E o médico dizia que não dava esmolas. Né? Ele participava do nosso grupo lá, e estudava também Levinas, né? Mas ele dizia, eu não dou esmolas, não dou nada na rua, porque tenho Bolsa Família, então o Estado que cuide. Mas eu acho que é justamente essa questão para a qual Levinas está chamando a atenção, né? Porque quando nós transferimos a questão para o Estado, eu me ausento ou eu me privo da responsabilidade pelo outro. O outro não é mais um problema meu, agora é o Estado que cuide dele. Né? Então, acho que é bem isso que o Levinas está dizendo. Não? A exterioridade ética precisa ser mantida em relação às instituições políticas. Né? Por isso, no meu trabalho, eu trabalhei muito a ideia de tensão. Uma tensão, aí o Marcelo acompanhou, ajudou também a terminar o trabalho lá, né?
a tensão entre ética e política. Né? A todo momento, a ética ela interrompe a política. Quando a política acaba eliminando, né? quando ela não dá conta dessas exigências do outro. Tá? Então, a ideia de tensão, para mim, era a marca que caracterizava essa relação entre ética e política. Tá? Então, a ética impede a política de permanecer num estado de repouso. Tá? O outro e suas exigências sempre inquietarão a política. Sempre vão desarranjá-la quando ela os apagar na universalização do conceito ou na obra da totalização que iguala a todos. Para mim mesmo, cara. Né? Então, o político, pertencendo ao reino da arqué, não é? Da razão, não tem como romper todos os laços com a intriga ética da anarquia de onde ele se origina. Então, aí um dos autores que trabalha isso de forma brilhante e também me inspirou é o Miguel Abençur, acho que morreu, não é? Há pouco tempo, não foi? Acho que tem 1 ano, 2 anos, não sei. Parece que ele morreu, né? Mas ele tem, até eu tenho acho que uns 2 dos textos dele aqui, né? Ele dizia: a anarquia ética funciona como uma dialética negativa que torna possíveis instantes de negação sem nenhuma afirmação. Então, ela permanece negando a política, né? Quando a política ela exclui o outro, até quando ela elimina o outro. Não? Por causa da exigência da uniformidade, da impessoalidade, né? Da equiparação e assim por diante. Né? Por isso é que ela precisa, então, nessa tensão constante com a ética, ser sempre a política precisa ser interrompida, questionada, importunada, né? Pela ética. Tá? E aí era também uma ideia que aparece no Derrida, aparece no Girard também, gostava muito dessa ideia, né, de que a contestação e os protestos das organizações da sociedade civil, né, que são componentes fundamentais da democracia, são a denúncia viva de que a política não pode ficar entregue a si mesma. O movimento operário, os indígenas agora, né? Como a política quer eliminar os indígenas, não? Seriam obstáculos para o progresso. Agora, acabei de ler aqui, alguém está distribuindo aí que a justiça não vai julgar, tinha um julgamento de terras indígenas aí para o dia 28, acho que era de um povo de Santa Catarina, já não vai julgar mais. Não? Tá lá. No fundo, é uma política de extermínio, né, dos próprios indígenas. Né? Então, lá, ao invés de a política incluir, não, ela acaba eliminando, então, ou apagando mesmo a alteridade. Né? Então, daí ela não poder ficar entregue a si mesma, sob o risco de as estruturas que garantem a integração social se tornarem excessivamente rígidas, né? Encontrando sua razão de ser apenas em si mesmas. Né? Então, somente a ética pode interromper essas estruturas sem se erigir numa contra-totalidade. Né? Ao interromper a política, sempre que ela quiser se autonomizar, a ética vai lhe dar, então, um tipo de oportunidade de um recomeço, né? Uma vez constatadas as respostas sempre insuficientes às exigências da responsabilidade infinita pelo outro. Então, não se trata também de dar à ética supremacia sobre a política, não é isso, né? Mas a ética é um tipo de inspiração da política. Aliás, a relação política nasce da relação
ética, né? E a ética mantém, então, a política aberta ao questionamento e à crítica, obriga a política a se manter aberta a essa crítica, né? Diante das suas próprias incongruências, da sua indiferença ao outro, né? Da frieza das instituições que não dão conta dessa responsabilidade infinita pelo outro, né? Então, Levinas não trabalha ética normativa, não se trata aqui também de fornecer ao Estado um conjunto de normas ou de princípios, ou ainda um sistema de valores, né, em que ele deveria se pautar, mas a ética atua como uma intervenção negativa que acorda o Estado para a responsabilidade pelo outro, da qual ele é já esquecimento. Por isso a ideia de que a política já é traição da ética, né? O Estado é esquecimento do outro, não? Então você elimina quem estiver atrapalhando ou se eu não dou conta de atender às reivindicações dos índios e de outros grupos, então eu colaboro de certa maneira para que eles sejam eliminados, né? Então, são aí a importância dos movimentos sociais, dos movimentos revolucionários, que denunciam sempre, eles são como que a consciência ética a importunar o político, a interrompê-lo constantemente, a partir dessas exigências. Nós estamos sendo esquecidos, nós estamos aqui, não? Nós existimos. Então, é como que o clamor ético, né, que importuna as instituições políticas, o Estado e assim por diante. Tá? Então, apesar das respostas éticas, né, existirem, elas são sempre insuficientes, por isso a responsabilidade pelo outro é infinita. Não? Por mais que haja uma resposta, essa resposta é sempre precária. Ela está aquém das necessidades. Não? Por isso, o político não pode, nesse sentido, se permitir nenhum repouso, né? A ética ainda aponta até para formas alternativas de organização. Também, o Estado atual quer eliminar essas formas alternativas de organização, né? ONGs. Né? As ONGs estão atrapalhando. O Estado não dá conta das suas responsabilidades, né? E aquelas organizações da sociedade civil que justamente complementam ou até fazem aquilo que o Estado não consegue fazer, são acusadas de atrapalharem, são perseguidas, etc. e tal, né? Então, a ética, na verdade, ela aponta para formas alternativas de organização. A sociedade não é o Estado. A sociedade não pode ficar reduzida ao Estado. Não? Por isso, essa característica da ética de acordar sempre, né, de chamar a atenção, de importunar, coloca em crise normas instituídas que se fixaram, muitas vezes, como permanentes e inflexíveis. Né? Então, a visão mesmo de sociedade de Levinas não é a sociedade dos iguais, é a sociedade dos diferentes, né? Que são respeitados na sua diferença. Então, e não precisam perder a sua diferença. Para nós, no Brasil, acho que isso é mais do que atual. Uma das questões que o Gregory me mandou, né? Qual a atualidade da abordagem levinasiana para o contexto atual? Acho que é mais do que atual. O Christopher Eland, aluno norte-americano da UFMG, né, defendeu uma tese também sobre o político, muito interessante. Pena que ele escreveu a tese todinha em inglês, né, com bolsa do governo brasileiro, até era a cobrança de um membro da banca, né, falou assim, você tem responsabilidade de traduzir isso aqui para o português, mas se ele não fez antes, ele não vai fazer agora também. Né? Mas a tese dele pegou toda a reflexão do anglo-saxônica sobre a questão política em Levinas.
E também o Miguel Abençur, ele usou muito o Miguel Abençur. E ele trabalha a política dentro desse sentido da anarquia, embora diferenciando do anarquismo clássico. Ele foi nessa direção. Citou a minha tese, citou muitos trabalhos. Ele fez uma síntese muito interessante. A tese, com certeza, está lá no site da UFMG, em Belo Horizonte, né? Mas está toda em inglês. Mas é um trabalho vasto que ele fez, e muito claro, muito bem escrito, né? Reunindo tudo isso todas as reflexões éticas que foram se desenvolvendo a partir dessa questão política no Levinas. Tá? Então, só para eu concluir aqui, a maneira como ética e política se relacionam na lógica do projeto filosófico levinasiano impede essa redução do ético ao político, ou ainda mais, impede mais ainda a subordinação da política à ética. É a mesma ideia, para mim, de tensão. Tá? Essas duas dimensões se conservam separadas, né? Por isso, relativiza-se assim a autonomia da política, deixando que a ética sempre a inquiete, né? Toda vez que a política quiser se erigir em totalidade autossuficiente. Né? Então, a fórmula, se a gente pode dizer assim, né? A fórmula levinasiana para sair do totalitarismo político passaria por aí, né? De você não reduzir tudo ao Estado, de não fechar tudo nas instituições, de dar um espaço, né, para até essas organizações alternativas ao Estado. E sempre o risco do totalitarismo é você reduzir a sociedade ao Estado. Então, nesse ponto, a reflexão do Levinas ajuda muito a ver essa questão aí, uma vez que a ética, né, diferentemente da política, ela pode, de certa maneira, inquietar, importunar a política a partir dessa exigência da responsabilidade infinita pelo outro. Então, mais ou menos o que eu tinha pensado era isso aí. Né? Eu trabalhei 6 aspectos, na verdade, para falar da questão política, essa mesma tensão, por exemplo, entre a ideia de fraternidade e a ideia de contrato social. Né? A ideia de tensão entre liberdade e responsabilidade. A questão da utopia, que aparece também no Abençur, na Catherine Chalier, né? Aquela aponta para há um além do Estado também, né? E algum outro aspecto também, tentando mostrar como que a reflexão do Levinas, embora não seja uma filosofia propriamente política, né, mas ela deixa pensar a política de uma forma muito específica e eu acho que muito atual também, nos nossos dias. Ajuda a entender o pensamento levinasiano sobre a política, desde logo deixando muito claro. Abaixa o seu microfone, Felipe. Abaixo, me ouvem? Melhorou? Está um pouquinho melhor, se você puder aumentar, melhor. Bom, não só para agradecer sua fala, então, professor Ozanam, dizer que eu acho que ela nos esclarece muito sobre o pensamento de Levinas sobre a política, sobre essa tensão com face a face, com o fato ético, e como, de fato, Levinas sobrelança o problema da alteridade no outro plano, que é o plano da política, né, desse modo tensional, e como a política sempre se coloca como não devendo se fechar em si mesma, mas se deixando poder ser interrompida pela ética. E aí o papel, como você bem colocou, dos movimentos sociais, da sociedade, e a gente poderia até pensar também como, talvez dentro da política, alguns elementos éticos já estejam aí postos, já inquietando ou interrompendo o próprio exercício político, como a ideia de democracia e também a ideia dos direitos humanos, né? Então, eu agradeço e acredito que o professor José André da Costa dará
seguimento nesse sentido, sobre o problema da política em Levinas. Gostaria de agradecer o professor Ozanam pela fala e agradecer agora mais uma vez ao professor José André, dizer que o professor José André também teve a sua tese de doutorado dedicada ao pensamento de Levinas, sobretudo ao tema da política, né? Sua tese de doutorado foi publicada em formato de livro, né? Este aqui, Ética e Política em Levinas, Alteridade, Responsabilidade e Justiça. Estava até pegando aqui para dar uma olhada, e não sei se ele me lembra, se ele se lembra, mas ele deu, né, esse exemplar para mim em 2014, em um dos nossos encontros da ANPOF. Eu tenho aqui até sua dedicatória. Estava começando um pouco minha caminhada dentro do pensamento levinasiano. O professor José André da Costa tem uma vasta produção também, né? Publicou outras obras, entre elas, só para citar algumas delas, temos uma organização dele, junto com outros autores, que é Ética, Educação e Direitos Humanos, Estudos em Emmanuel Levinas. Né? Vou ler brevemente o seu currículo. O professor José André da Costa é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Filosofia do Conhecimento e Linguagem, também pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Filosofia Contemporânea pela PUC de Minas Gerais, graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Dom Bosco, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, graduado em Teologia pelo Instituto Missioneiro de Teologia, professor e diretor-geral do Instituto Superior de Filosofia Bertier, o IFIB, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia, ética e política, atua principalmente nos seguintes temas: ética, filosofia, economia, América Latina, pedagogia, cultura, gênero, epistemologia, marxismo, direitos humanos, dialética, trabalho, Marx, Praxis, Hegel, Levinas, alteridade, entre outros. É autor de 7 livros publicados, organizados, 17 capítulos de livros e apresentações, 12 artigos em periódicos, além de outras produções bibliográficas, técnicas e culturais. Tem como linhas de pesquisa, filosofia prática, o sujeito da ação social e a fundamentação filosófica dos direitos humanos. É membro da Associação Brasileira de Estética, do Conselho Editorial da revista Filosofazer, membro do grupo de trabalho do CEDEL, do GT Levinas, militante de direitos humanos, membro da Justiça e Segurança na Junta de Vizinhos, trabalha com Justiça e Execução Penal no Presídio Regional de Passo Fundo, membro da Comissão Internacional de Formação, INSF. Então, temos outro grande professor, estudioso do pensamento de Levinas, e com um conhecimento profundo sobre as abordagens levinasianas sobre a questão da política. Né? Então, passo a palavra para o professor José André da Costa para fazer a sua fala, agradecendo novamente. Então, mais uma vez, boa tarde, professor Felipe, e boa tarde, Rosanã, que faz um século e meio que não enxergo mais, não envia. Também o Diogo do Pernambuco, será que é? Diogo Guiar? Ah, que prazer, rapaz. Nossa Senhora, Marcelo. E aí, meu amigo? Como é que tá a luta? Tinha sua terra esses dias, viu? Satisfação imensa, viu? Igualmente. Muita alegria te ver aí. Igualmente. Estive em Campinas esses dias, viu? Lembrei de você lá. Também o Alexandre. Aí está o professor Márcio, que eu só conheço pelos livros. Agora posso ver ele assim, pelo menos, além do fenômeno, né? O professor Luciano. Ah, esse não é o da Bahia, não, né? É outro, né? Pois é. Está aí também o Gregory, né? Que eu acho que nós temos contato, né? Antes, né? Também o professor Nilo. Prazer, esse eu já vi lá em Minas. Acho que falei com todos, né? Sei. Bom, eu quero dizer que, em primeiro lugar, é uma satisfação, uma alegria enorme, mesmo por online, estar entre vocês e com vocês, porque vocês sabem que a gente só pode ter direito à esperança quando se mantém a saudade, né?
Então, hoje eu estou um pouco nessa dimensão da saudade mesmo. Saudade de tudo, e de todos e de todas. Né? Até porque eu estou hoje num outro espaço geográfico, social, tem a ver com a academia, porque eu estou atuando na academia aqui também em Caldas Novas, Goiás, onde eu estou morando agora. Né? Mas aquela vertente, ou seja, aquele clima acadêmico e etc., na verdade, hoje eu estou um pouco, não vou dizer retirado, porque eu continuo implicado com as leituras, etc., mas não tem mais grupo como o de vocês, perto e próximo. Né? Então, hoje eu trabalho numa universidade, numa faculdade chamada Integra, Faculdades Integradas da América do Sul, e trabalho hoje veja bem, trabalho hoje com sociologia, ciências sociais, e trabalho com bioética. É onde eu posso ainda, não digo usar, mas de aporte das questões que pegamos com Levinas e etc. Né? Mas dizer que realmente é uma alegria. Quando acho que o Greg e também o professor Nido entrou em contato, mandou o convite, mesmo o Marcelo, depois, foi o primeiro que fez o contato, eu realmente fiquei contente, até pelo fato de estar nesse espaço aqui. Então, tanto é que eu agradeço também a leitura do Felipe do currículo, mas tem muitas coisas do currículo aí que nós vamos ter que arrumar, Felipe, porque eu não sou mais diretor do IFIB, né? Até porque o IFIB não existe mais. Ele só existe agora também na saudade, né? Foi fechado. E aqui eu quero dizer de público que o capital nos venceu. Certo? Num país que não nosso, pouco entrar um pouquinho nisso, mas lá foi bem legítima a política. Não rende dinheiro, não dá ovos, se mata a galinha e faz o churrasco e acaba. Tanto é que a nossa biblioteca lá que o Marcelo conheceu de perto, né? Ela foi praticamente rifada. E eu não consegui trazer para cá porque tinha todos uns trampos, eu não consegui nem doar para uma instituição para conservar os nossos livros lá, né? Mas paciência. Né? Eu não estou aqui desabafando, mas fazendo uma constatação de fato, né? Porque eu acho que em nome da decência e da ciência e da ética a gente não pode deixar como é que diz assim, que esses ouriços do capital nos lascam de tal maneira e a gente ficar quieto, né? Basta que já está acontecendo aí. Então, aconteceu isso. Então, eu não sou mais diretor de lá do IFIB, nem professor, mas o restante continuamos por aqui. Se for de certo, tem mais um livrinho aí, depois eu quero apresentar a vocês, que saiu por esse tempo atrás. Então, ali. Bom, então vamos ao que interessa, né? E antes que eu termine aqui, já deixar o convite a vocês, né? Quando quiser aparecer por aqui por Caldas Novas, serão sempre bem-vindos. Sempre tem um lugarzinho para ficar aqui, tá bom? Inclusive, parece que até o vírus aqui agora está indo embora daqui também. Segundo notícia aí dos arautos da política, aí diz que o vírus também estão respeitando eles agora. Pelo menos até o dia 15 de dezembro não tem perigo aqui, né? Então, uma beleza. Bom, então vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, agradecer o Ozanam pela sua belíssima colocação, como sempre, né? Sempre lúcido. Eu gosto muito de escutar o Ozanam e ler o que você escreve também. E dizer que a sua obra, na época, foi que também o sujeito ético me ajudou muito como é que diz, a me acudir naquele momento que eu estava pensando política em Levinas. Acho que foi muito oportuno. Acho que foi até na época que você esteve lá no congresso, lá conosco. Né? Depois encontrei com você na PUC e você já logo me deu um exemplar. Bom, eu vou dizer assim do porquê o meu interesse em pesquisar a política em Levinas. Até porque eu sempre gosto de dizer em qualquer espaço, a minha origem mesmo, eu sou mecânico, eu sou operário, né? Sou do chão de fábrica. Né? Eu estudei em Rondonópolis, da Colpin, e também pedaço em Jucimeira. Né? Acho que o Felipe é de Cuiabá, né? Pelo que eu estive olhando. Pois é. Então, eu venho desse mundo do chão de fábrica. E desse chão de fábrica me levou a se interessar pela história operária. Né? E aí, dessa história operária, bem mais tarde, então eu fui estudar Marx. Estudei Marx com Flickinger, Hans-Georg Flickinger. E aí eu fiz um contraponto de Marx, dos manuscritos, com o Hegel, da fenomenologia do espírito. E lá surgiu, então, a dialética de Marx, um acerto de conta com Hegel. Esse título até hoje eu apanho por causa dele. Entende? Tem uma outra ala aí que não gostou nada disso, que não tem nada de acerto de conta. Se tem um devedor, é Marx, me disse. Então tá bom, então é sinal que tem mercado ainda. Né? Vamos lá. Então, dessa leitura de Marx e como do jeito, ficou uma questão para trás, que é a questão realmente da política também Marx, porque lá também era difícil identificar isso e toda aquela história. Só que nesse interim, eu fui tendo contato depois com o pessoal, principalmente de Porto Alegre,
e tive assim a chance de conhecer a graça, vamos dizer assim, conhecer o Ricardo Tim, que já quero deixar também um abraço a ele. E numa das conversas que eu tinha um dia, eu perguntei em Levinas se a ética do Levinas tinha mobilidade, uma pergunta bem assim, para insultar ele mesmo, né? E dessa conversa surgiu então essa possibilidade de pesquisar então a política em Levinas. E depois eu tive chance também de ir para Madrid, fiquei uma temporada em Madrid lá estudando também, e lá eu encontrei com o professor Miguel Baró, é um grande intérprete de Levinas, inclusive foi o que traduziu Levinas do original e etc, né? E lá então fechamos essa possibilidade então de pesquisar, e que surgiu então essa tese que foi depois apresentada lá na PUC de Porto Alegre. Só para dizer um pouco assim da onde vem minha inquietação com essa situação. Bom, por que isso? Por que no fundo essa inquietação? Porque no fundo aconteceu quando eu comecei a ler mais de perto a República de Platão. Quando eu fui ler a República de Platão, e principalmente a sua dimensão, eu chamaria assim, mais da metafísica mesmo, ou seja, da sua pretensão dialética e companhia, e ali eu percebi uma situação, eu diria, não vou dizer terrível, mas muito interessante de Platão. Porque até hoje está até esse gargalo, que eu acho que para mim é um problema ainda, que eu acho que Platão separa a facticidade da normatividade. Porque se ele separa isso, então fica um problema aqui, né? Mesmo que ele fale do estado ideal e todo esse problema. Então, porque, ao meu ver, Platão se ocupou somente da filosofia política, né? Ou seja, do ideal, da utopia. E, ao fazer isso, Platão, em certo sentido, ele funda uma metafísica, daí para dizer, uma metafísica preocupada com a normatividade. Só que é uma normatividade fixa, né? Ele quis fixar a normatividade para derivar tudo dali. Estou sendo meio ligeiro, só para dizer a minha inquietação. Mas a pergunta que fica, e a história? E a história? Vamos chamar assim o sensível, o que a gente faz com isso? Se é só sombra, o que é? Quer dizer, ali eu percebi que ali há um problema de grande monta a ser resolvido. Como é que é o problema da participação em Platão e assim por diante. Entende? E ali já vi que ali, nessa área não ia arrancar muita coisa. Né? Então, olhando para essa questão, eu fui para um outro lado. Aí eu fui estudar, até eu estava dando risada, achei o livro que eu comecei a estudar, que foi o livro na época, o Príncipe Maquiavel, né? Eu fui perceber que Maquiavel também tinha uma preocupação, mas uma preocupação da ordem da ciência política. Aí foi assim, eu falei, bom, tá aqui agora eu posso, então agora andar e fazer meu giro por aqui. A meu ver, eu digo acho porque não tem elemento suficiente. A meu ver, o problema nosso hoje, que o Zanan terminou sua fala falando disso, para mim está exatamente nisso. Uma certa apartação entre o normativo com o histórico, ou com a historicidade. E depois, essa questão no prático, no político, ficou o quê? Uma certa dicotomia entre o institucional e o normativo. Se querendo ou não, nós estamos vivendo isso hoje. Um exemplo bem prático disso, eu diria o seguinte: a separação da ciência política da filosofia política decorre e se põe aonde? Qual é o conflito que nós estamos vivendo agora nesse desgoverno que nós estamos vivendo aí, né? A meu ver, é um conflito, ou seja, uma dicotomia entre exatamente isso, entre a institucionalidade e a normatividade. Eu, como trabalho em presídio, como o filho acabou de olhar ali, quando olho a nossa LEP, a Lei de Execução Penal Brasileira, eu acho que nós somos no primeiro mundo do ponto de vista de qualidade, né? De lei de execução penal. Mas considerando um presídio que nem o nosso, que de Caldas Novas, como é que diz? É inconcebível. Né? Quer dizer, a norma está aí, a instituição para, como é que diz, colocar a norma em operação, você fala, ela é a própria falência da norma. Então nós vemos isso. E por isso que salva até espaço para eleger um Bolsonaro, com toda certeza. Está dado essa possibilidade. Porque não há como é que diz assim, uma preocupação de fazer com que a normatividade ela ganhe, como é que diz, corpo na institucionalidade. Isso vale para muitas instituições. Não vou citar outras aqui porque eu não quero ter problema, né? Mas é bem isso. Dá um probleminha na sociedade civil, mais uma encíclica, agora já disse a palavra, não podia ter dito aqui, né? Ou mais um decreto, ou mais uma carta, ou mais não sei o quê, para resolver o problema.
E a gente sabe que não resolve. Dá um problema nos índios, faz mais o estatuto do índio. Dá um problema com a criança, mais o instituto sei do que da criança. E aí vai, entende? Então, uma das questões que ficou para mim na época foi exatamente essa. Então, o último ponto que eu queria dizer dessa pequeníssima introdução de lugar, esse conflito, para mim, ele está hoje no Brasil, principalmente entre democracia e república. Entre democracia e república. Por quê? Porque a democracia já nasce com um problema, não é isso? E por isso que Levinas, eu acho que Levinas, com certeza, ele sacou direitinho essa problemática. Né? Porque se a democracia é decifrada, né? Que é o governo do povo, o governo do poder que vem do povo, democracia, governo do povo, só que aí tem um problema. Porque a origem da democracia não é governo que vem do povo. Democracia é o governo dos poloi, é o governo da maioria. E esse conceito entre poloi e demos tem um problema não só semântico, mas um problema de efetividade tremendo, né? Porque você vai olhar no Brasil, quem é a maioria no Brasil? Só perguntando do ponto de vista do gênero humano. Você vai perguntar do ponto de vista do gênero mesmo, a maioria são as mulheres. Você vai para raças, as maiorias são os pretos. E aí vai a coisa, entende? Como é que vai fazer uma democracia com base na maioria? Veja o conflito, né? Quer dizer, a política não dá conta, aqui no Brasil, eu acho que a própria política não dá conta da democracia, do sistema. E a república não. A república, então, ela vem com o espaço da nação, o espaço do direito, né? Ok. Só que a república no Brasil, no caso nosso aqui, ela vem, mas ela está com saudade do império, né? Quer dizer, eu vou para a república, para ser o espaço de todos nós, mas o espaço é meu. Por isso que a classe média, de vez em quando, buzina atrás da gente, quando você está na frente dela, porque você está tomando espaço, porque o habeas, né? É o lugar do imperador e assim por diante. Então, tudo isso eu fui juntando para mostrar que, de fato, há um conflito entre essa compreensão de democracia e república, ou seja, entre política e direito, que é um terceiro capítulo que eu coloquei no livrinho lá. Né? Há um conflito entre política e direito. E aí, se há um conflito entre política e direito, quando coloca a justiça, ou traz a justiça vai ser o quê? Ela vai ser uma crítica ferrenha do direito e, em certo sentido, o que vai fazer? Vai acusar a justiça de ser o quê? Apenas um instrumento do direito. Basta olhar o nosso Tribunal Superior e Companhia do Gênero. Então, só aqui já daria para nós fazer uma longa conversa sobre isso. Entende? Então, e aonde que eu fui pegar Levinas, então, para fazer esse estudo, essa reflexão? No triângulo. Estado, mercado e sociedade civil. Isso que o Rosanão falou é muito sério, porque o que acontece com o Estado? O Estado, na verdade, ele nasce para ser o quê? O regulador, mas aquele que vai ser o administrador do social. Só que o Estado, para se garantir, para ficar do jeito que ele é, o que ele fez? O que ele está fazendo, na verdade? Ele está, em certo sentido, fazendo uma barganha com o mercado, que é bem o que está acontecendo aqui, inclusive aqui no nosso Goiás. As vendas das terras aqui é bem esse tipo. O Estado faz uma negociação com o mercado, deixa o mercado, em certo sentido, livre, não é? O mercado tem que ser livre, por isso, liberdade, laissez-faire total. E só que aí o mercado passa uma certa quantia para o Estado apenas ser o escritório dos registros dos processos. E a sociedade civil? Olha como está a sociedade civil hoje, agora, nesse exato momento. Né? Nós que somos do lado de lá, né? O que nós estamos fazendo mesmo? Não é que somos preguiçosos, não. E nem somos inertes. O problema é que nós estamos com a sociedade civil esbandalhada. Ou seja, daria quase para dizer o seguinte, é uma sociedade civil órfã. Né? E aí a pergunta que ficou para mim foi o seguinte, bom, se é isso, de quem é o papel agora, então, de cuidado social? Evidentemente, nós vamos saber. O papel social ficou para as ONGs, por isso agora a ligeireza agora de querer acabar com todas as ONGs, inclusive aqui no Goiás e no Amazonas, e também a igreja que vem cumprindo esse papel, mais ou menos, de fazer o quê? De fazer a esmola, viu, Rosana? A igreja. Tanto é que um fenômeno no Brasil, o que aumentou essa tal de missa do quilo hoje é uma coisa de louco. E eu tenho falado por aí, e tem uns que não gostam de jeito nenhum, engraçado que 13 anos atrás, por aí, a missa do quilo nas igrejas era só símbolo. Para a gente não esquecer que a gente devia fazer caridade, mas não precisava fazer a caridade desse ponto de vista. Hoje, a missa do quilo, se ela parar, tem famílias que morrem mesmo por falta de comida.
Por quê? Porque o Estado se ausentou exatamente do seu papel de cumprir essa questão social. Aí vocês podem falar, mas é um militante aí agora de pá. Não, que então para trás a salvação. Não. Para trás não foi salvação coisa nenhuma, porque nós demos o prato de comida e não demos a política. Para mim, esse é o ponto. Nós demos a comida, mas não politizamos. Depois, no dia 13 de março daquele ano infeliz, né? Quem é que foi para a rua gritar e etc., junto com eles? Aqueles que têm ganhado o prato de comida, evidente. Né? Então, essa é o negócio que me faz hoje ficar aqui, também fazendo essa longa introdução, para dizer de onde eu estou hoje e qual é a minha inquietação. E, na verdade, vocês perguntam, o que você está fazendo? Hoje eu estou aqui preocupado com a questão da bioética e da necropolítica, que para mim que sobra hoje desse caldo todo são essas duas questões, na prática, aqui falando, entende? Então, com isso, eu acho que, dada essa questão, eu entro agora, então, o Osana já mapeou bem a questão do Levinas, tenta agora fazer uma leitura do Levinas em relação a tudo isso. O Ricardinho ficou uma vez meio brabão comigo por causa disso, né? Porque ele me chamava eu de, como é que é? Francisco Bacon, pós-moderno, um trem assim, não sei como é que ele me chamava, né? Mas não é, porque eu acho que não dá para partir vamos do empírico para o analítico e depois, sim, aí vamos decompor depois do analítico para o empírico. Entende? Eu penso, do meu jeito, eu penso assim, entende? Eu acho que isso é uma coisa que o Levinas, não sei se ele queria fazer, mas pelo menos eu aprendi muito na leitura com o Levinas, essa dimensão. Né? A carne e osso aí é algo concretíssimo, né? Não no sentido aqui vamos chamar concreto no sentido daquilo que é só verificado, mas concreto daquilo que realmente não é uma abstração, uma especulação metafísica estonteada, né? Bom, Felipe, aí você pode gritar a hora que tem que parar aí, né? Que eu... Tá bem, acho que são mais uns 15 minutos, tá, professor? Tá certo. Então, o Levinas, na verdade, o que Levinas, na verdade, propõe? Aí o Osana já colocou bem. O político Levinas, na verdade, é uma proposta de uma filosofia política crítica. Eu coloquei isso na época e na verdade, fomos estudando e vendo, mas, a meu ver, nas minhas ainda parcas leituras sobre Levinas, mas Levinas o político Levinas é uma filosofia política crítica. Entende? Portanto, sempre olhar com certo cuidado, quer dizer, a crítica ética da política como totalidade, o Zanon chamou o estado de guerra e etc. Quer dizer, então, quer dizer, o que dá para dizer aqui, concretamente dizendo, sem querer estar repetindo o que o Rosanã já disse? Em Levinas, o que ele faz com muita propriedade é situar perfeitamente o sentido negativo da política. Mas se ele situa o sentido negativo da política, o que está a dizer? Então, tem política em Levinas. Há política em Levinas. Que até na época havia essa dúvida se Levinas e nele havia política. Porque, na verdade, ele situa o sentido negativo da política. Quando o quê? Quando ele percebe que essa realmente é uma espécie de uma tautologia, né? Ou de autorreferência, né? Da ação heróica e pública em relação ao quê? Ao Estado como totalidade, né? Ou seja, como estado de guerra permanente. Partindo da ética, o que Levinas faz? Ele desconstrói a política. Não é que ele destrói, ele desconstrói a política. E, nesse sentido, a sua política é negativa, e ela sendo negativa, ela é crítica da política. A política negativa de Levinas, ela mesma é uma crítica da política. Ou seja, Levinas aqui, ao meu ver, ele não cai na ingenuidade hegeliana, que confunde o Estado luterano, né? Ou a cristandade com o messianismo cristão. Levinas está longe disso. A esse Estado, daria para a gente dizer aqui, ele direciona-se a sua crítica como seu oponente, vamos chamar assim, habitual, seguindo os passos do seu, como é que diz, do seu referente, né? de Franz Rosenwagner. Vejamos, eu diria assim, algumas das posições de Levinas sobre isso que eu estou tentando aqui dizer agora, frente a essa situação toda. Por quê? Levinas tem uma experiência concretíssima, a dolorosa
experiência do Estado totalitário nazista, evidentemente na Europa, né? Que ele viveu isso na carne, na sua pele, e viu isso acontecer aonde? Na sua própria cultura, ou seja, na tradição centenária da comunidade judaica. Não só destruindo a cultura, mas destruindo, vamos chamar assim, o sujeito dessa cultura, os judeus virando cinza. Né? Então, a ética crítica, no fundo, daria para dizer, a ética crítica de Levinas, que não é a ética estagnada como eu imaginava, mas a ética de Levinas, ela mesma também já é uma crítica à política. Quando ele faz a negatividade da política, ele positiva a ética, a própria ética passa a ser a crítica à política. Então, até lá no espaço, ele vai dizer isso, do lado infinito, não é? Ele vai dizer, de uma maneira quase que irônica, né? Que ele fazia referência às virtudes, né, políticas dos heróis nazistas, né? E de outros patriotismos fundamentalistas, né? Principalmente em relação a essa política, assim como ele entendia, ele vai definir, ou seja, ele vai, como é que diz assim, fundamentar a posição da sua ética. Né? Então ele vai dizer lá, a ética, além, veja bem, a ética, além da visão e da certeza, ela molda o quê? A estrutura da exterioridade, de maneira como o faz. O Zanoni me colocou isso. Quer dizer, então ele vai dizer que a moralidade, né, ela não é um ramo da filosofia, mas a filosofia primeiro. Então, desse ponto de vista, a visão e a certeza, que ele vai dizer que são um domínio da totalidade ontológica, vai chamar assim, né? Então, tudo isso, essa totalidade ontológica está sob o poder do Estado. E aí, onde é que está, para mim, a novidade? Para nós é claro isso, né? Que a ética em Levinas, ela é a anterioridade, ou ela é o além da totalidade do ser. Aqui que eu peguei, colegas. Também não está sendo novidade nenhuma para vocês aí, mas foi aqui que eu peguei essa história, ou seja, essa problemática lá em Platão. Porque aqui o Levinas, ele coloca a ética nesse ângulo, mas a ética de Levinas aqui daria para dizer que ela está em movimento. Bom, assim, uma existência política e técnica, né, segundo ele, garante que a vontade, a sua verdade, e torna, como dizemos hoje, né, objetiva, sem dúvida, sem conduzir ao bem e sem esvaziar do seu peso egoísta. Então, assim nós podemos dizer o seguinte, que nessa primeira definição negativa da política em Levinas, daria para dizer, também citando ele, que a arte de prever e de vencer a guerra por todos os meios, a política se impõe, portanto, como o próprio exercício da razão. Ou seja, a política se opõe à moralidade como a filosofia à ingenuidade. Impressionante isso, não é? Quer dizer, a política e a guerra, desse ponto de vista de Levinas, se torna o mesmo. Porque a guerra só é o rosto puro da política, assim ele vai dizer. Forte isso, né? Mas Levinas ama, quer dizer, gosta de mostrar esta ação violenta como expressão de uma ontologia da luz, como já disse aí o Ozanam. Uma ontologia da luz. E essa lucidez, como é que é aqui? Ele vai dizer, abrir a mente à realidade, não consiste em ver a possibilidade permanente da guerra. A pergunta que ele faz é, o estado de guerra, ele vai dizer, o estado de guerra, o que ele faz em primeiro plano? Põe a ética entre parênteses, ou seja, suspende a moralidade. A guerra não se classifica apenas como a maior entre as provas que vivem a moralidade. Quer dizer, ele vai dizer, ao contrário disso, ou querer contrapor, ele vai dizer, isso se torna uma coisa totalmente ridícula. Não é? Bom, então, o mais original de Levinas, eu diria, está em definir a política como estado de guerra. Portanto, mesmo modificando
eu diria assim, a posição de Locke e mostra como o estado normal permanece e é o modo de operar a totalidade. Então, está aqui o problema em Levinas. Uma vez eu escutei do Dulce, não sei se eu escutei direito, eu fiquei incomodado lá em Salvador, que disse que o Levinas fez tudo isso para justificar o Estado de Israel. E aí eu não vou entrar nesse livro, porque isso aqui foi muito uma coisa que até hoje, um dia eu queria perguntar esse direito para o Henrique Dulce, como é que ele lê a política de Levinas? Porque, para mim, na Bahia, ele disse que Levinas fez esse estudo e fez essa demonstração para justificar o Estado de Israel, que eu acho uma miséria. Bom, então a política seria a ação estratégica, né, pela qual, vamos chamar os seus membros, né, ou os membros de uma comunidade, todos considerados como parte, são, em certo sentido, afirmados como funcionais, como o mesmo, né, e negada a sua autoridade, negada também a sua exterioridade, e não, sempre com isso que não podem ser considerados como outro. O que é isso aqui, se não é o eminentemente papel da política que Levinas está fazendo? E isto, o que Levinas chama de a ontologia da totalidade da guerra, ou seja, a ontologia do mesmo, ele vai dizer o seguinte: tudo isso significa o quê? Que tudo isso vai oferecer, que o Zolan já dizia, o fechamento da política em si mesma. Por isso que ela se torna totalitária. Ou seja, a política, nessa visão do Levinas, ela não se deixa julgar por nada e por ninguém. Ela é força bruta, né? Então, o ser, a totalidade, o Estado, a política, a técnica, o trabalho, em certo sentido, está em todos os momentos a ponto de ter o seu centro de gravidade, vamos chamar assim, dentro de si, né, para pesar sobre eles. Ou seja, entre quem é responsável pelo outro e o outro, Levinas descreve, aqui que o Rosanã já disse, não vou entrar muito, porque o Rosanã disse muito claro isso, aqui entra a questão do terceiro, ou a irrupção do terceiro. E aqui é a que eu escrevi lá com o Ricardinho, aqui é o político para mim, Levinas. E aí, o terceiro é o outro que não é o vizinho, diz ele, né? Mas também o outro vizinho, mas também o vizinho do outro e não apenas do próximo. Aí vai essa questão. Ou seja, não fecha. Então, daria para dizer o seguinte: tem política? Tem política Levinas, sim, mas não a política da totalidade. É a política que se abre, porque é a política que deixa a ética, desculpa que não tem outra palavra, penetrar internamente, intrinsecamente. Até cheguei a dizer uma expressão, a ética da política, ou a política da ética. Quer dizer, abre-se assim o mundo da simetria, das mediações, da consciência, da justiça. Quer dizer, necessária interrupção do infinito, né? Fixando-se em estrutura, em comunidade. E, portanto, a totalidade é algo que está aí para Levinas, mas é algo que está aí como é que diz assim, como algo a ser, entre aspas aqui, detonado. E o ato de consciência seria, então, a simultaneidade política. Então, no entanto, a essa totalização autorreferente da política, Levinas se opõe, em certo sentido, fazendo o quê? O seu descentramento. Não tem nada de centralidade. E como é que ele faz isso? Aqui que está a maestria desse grande pensador, né? A justiça, a sociedade, o Estado e suas instituições, comércio, de novo trabalho, entendidos a partir da proximidade, isso significa que nada escapa ao controle da responsabilidade de um pelo outro. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer com isso aqui, colega? Eu estou querendo dizer com isso aqui que Levinas levou em conta duas coisas fantásticas, ao meu ver. Primeiro, a questão da normatividade e da institucionalidade. Não está apartada, está junto, entende? Agora, essa responsabilidade, Levinas vai dizer, ela é anterior a toda a estrutura política. Portanto, é interior a ela mesma, desde onde podia instaurar-se uma nova instância. Levinas opõe a ética à política, não é? Como ordem de dominação. E aqui vem também de totalidade infinito. Olha, é uma relação
com um excedente sempre exterior à totalidade. Quer dizer, isso para além da totalidade e da experiência objetiva. Provém o quê? Provém, não, melhor dito, o que a gente pode dizer aqui? Que isso, na verdade, não é descrito de forma puramente negativa. Quer dizer, reflete dentro da totalidade, veja bem, e da história e dentro da experiência. Agora, o que é interessante é que a visão escatológica, como já disse o Ozanaí, rompe a totalidade das guerras e dos impérios onde não se fala. Quer dizer, então, o mais para cá e o mais para lá da totalidade da guerra, da política, do Estado, estabelece de um mesmo interior e a partir da reopção do rosto do pobre, da viúva e do órfão que suplicante pede, aí sim pede esmola. E aqui nós podemos ir longe, mas não acho que é o caso aqui agora. O que eu gostaria só de dizer que essa descontinuidade em Levinas, que ele vai tomar de Benjamin e etc., é a interpelação dentro da totalidade de um fora do sistema desde a história da historicidade. Bom, com isso, então, dessa maneira, Levinas, como já disse, opõe a ética da política. Ou seja, a ética é essa relação de responsabilidade por substituição. Né? Pelo fato de que a verdadeira justificativa é ficar responsável pelo outro. Quase que como uma obsessão, como ele diz, como onde o faminto impõe-se com sua fome como uma exigência irrecusável de justiça. Então, muito bem. Dar de comer ao faminto é um imperativo ético, sem dúvida. Tudo isso é algo que Levinas repete, eu diria, nas suas obras de ponta a ponta. Não é grande novidade que eu estou dizendo aqui. Então, já para mim já ir. No entanto, a questão abre-se quando perguntamos a Levinas como dar de comer ao faminto, como fazer justiça com a viúva, como edificar uma ordem econômica para o pobre, como reconstituir a estrutura do direito de uma ordem política que, como uma totalidade fechada sobre si mesma, não é hospitaleira e nem perante a si mesma e nem perante aos estrangeiros. São questões que têm validade de ser feitas para Levinas. Ou seja, quer dizer, sua crítica à política, como a estratégia do estado de guerra, corretíssima, valente, e eu diria até que use uma palavra que é até clara e evidente, sem dúvida. Mas não evita, aqui eu diria o seguinte, mas não evita as dificuldades que surgem nesse problema, que tem o grande pensador Levinas, para reconstruir, eu diria aqui, o sentido positivo e crítico libertador de uma nova política. Então, eu quando li pela primeira vez Totalidade do Infinito, produziu em mim eu chamava aqui quase como tipo uma subversão, uma subversiva desordem de tudo até então que eu tinha aprendido sobre política. E até hoje estou nessa. Não sarei ainda, não. Bom, então com isso aqui agora, eu vou já indo para ir fechando, eu diria o seguinte. Terminar, professor José, tá que bom. já acabou seu tempo. Tá bom, então. Então eu fecho aqui, então. Veja bem. O que metafisicamente vai distanciando de Levinas e etc., não é o problema da questão aqui do Ocidente e coisa do gênero. Eu acho que a grande questão que fica para nós, eu chamaria que pensar de Levinas, e eu acho que esse chamamento que vocês fizeram, eu acho que ele é fantástico nesse sentido. Por quê? Porque, no fundo, para mim, hoje, o que tem que ser discutido e eu diria problematizado, e do ponto de vista realmente da militância política, se é que eu posso dizer assim, é
como que nós vamos criar, não sei se eu posso dizer essa palavra aqui, a desconstrução dessa possibilidade de nós reinaugurar, eu diria, o estado de exceção a modelo nazista ou fascista, como já temos aqui algumas mostras, com essas ferramentas teóricas que nós temos. Penso que Levinas, com essa sua leitura da exterioridade e da metafísica, eu acho que é uma boa ferramenta para que nós possamos, de novo, eu diria assim, não é de novo, fazer frente a isso, fazer essa resistência, para que a gente não caia de novo no discurso só militante ou instrumentalizar a política e cair, talvez, naquilo que nós queremos, de novo, usar a política só como instrumento para usar, como é que diz, instituições e etc, etc. Acho que é por aí. Tem mais coisas, mas vamos ficar por aí. Obrigado, professor José André da Costa, que faz uma ótima abordagem, sobretudo recuperando o pensamento de Levinas em totalidade e infinito, passando então essa ideia de uma crítica ética da política como totalidade. Né? Bom, nós já temos algumas perguntas aqui que foram feitas pelo chat, e para manter uma certa simetria, eu vou fazer uma pergunta que já foi elaborada ao professor Ozanam e outra que foi direcionada ao professor José André. Tá? A pergunta feita ao professor Ozanam foi elaborada pela Graziela Silich. Ela pergunta ao professor Ozanam se haveria alguma diferença entre justiça e política para Levinas, que são termos muito próximos, a gente sabe. Né? Mas há diferença entre justiça e política para Levinas? Se há, qual é essa diferença? Ou poder-se dizer que justiça e política, de algum modo, para Levinas são termos sinônimos? Essa, então, é a pergunta da Graziela Silich. Para o professor José André, o professor Klinger saúda e parabeniza ambos, né? E faz uma pergunta que eu acho que a gente pode direcionar ao professor José André. Ele diz assim: Levinas, ao abordar o tema do terceiro e da política, afirma ser necessário comparar os incomparáveis. Né? Nós todos conhecemos essa famosa expressão, né? Que a justiça exige a comparação dos incomparáveis. Então, Klinger ele vai adiante. A pergunta dele é no seguinte sentido: é possível que a política preserve a justiça na comparação dos incomparáveis? Ou, em outras palavras, nessa comparação dos incomparáveis, é possível escapar à guerra? Então, temos uma pergunta ao professor Ozanam e outra ao professor José André. E aí, se sobrar um tempo, a gente faz mais outras perguntas. Mas como a gente já está com um horário avançado, a gente poderia começar com essas duas. Professor Ozanam, o senhor poderia começar? Sobre a primeira, né, da questão da justiça, se ela é sinônimo da política. Bom, tem dois sentidos, eu acho, da justiça ali no Levinas. Um é a justiça da retidão do face a face, né? Aquilo que eu devo ao outro, não? E o outro é a justiça imposta pelo terceiro. Se você fala dessa justiça exigida pelo terceiro, que é a equiparação, então acho que sim, ela está próxima da política, né? Porque ela já é uma exigência de saída daquela assimetria da relação ética, e aí entramos numa simetrização. Na cidadania, o outro é igual a mim. Né? Então, eu não tenho ou a responsabilidade por ele, como eu disse, eu entrego para o Estado, ou assim por diante. Não? Porque essa relação agora é simétrica, não é mais a relação assimétrica. Então, essa justiça que se impõe como exigência do terceiro é a mesma no sentido grego, né? É a justiça que é equiparação de direitos, de deveres, a justiça imposta pela cidadania. Essa, sim, é a mesma da política, não? Então, tem também uma reflexão no Levinas entre o que eu chamaria de justiça e direito, não? Porque, na verdade, assim como ética e política, né, a justiça
tal como entendida aí no primeiro sentido, né, ela seria um tipo de inspiração para o direito. Tem uma leitura talmúdica em que o Levinas aborda essa questão, né? Então, nesse sentido, acho que sim. Não sei se tinha uma outra pergunta ligada. Não, se são sinônimos, né? Sim, enquanto exigências do terceiro, sim. Né? Agora, se entender a justiça do lado da retidão do face a face, essa diz respeito à relação ética, e aí é a assimetria que caracteriza essa relação. Não é não? Respondo à segunda, do Alexandre, né? Que é a política preserva a justiça na comparação dos incomparáveis, né? Quer dizer, aquilo que eu disse, né? A política já é uma traição da ética para o Levinas, né? Então, ela tenta traduzir, no nível da pluralidade, essa responsabilidade pelo outro, mas ela não dá contas disso. Daí ela não poder se autonomizar. O perigo para Levinas é a política se autonomizar, não? Justamente por causa disso, ela não vai dar conta. Ao querer comparar aqueles que são diferentes, ela apaga as diferenças, não? Então, como lá disse o outro, né? O índio quer ser igual a nós. Como quer ser igual a nós? A identidade dele não é de ser igual a nós, não é não? Então, ao dizer que ele quer ser igual a nós estamos equiparando todo mundo. Agora nós somos todos iguais, né? Então ele não tem direito de ter suas terras, de viver segundo a sua cultura, de ter uma educação na sua língua, etc. Não é não? Então, a segunda é mais difícil de responder, eu acho. Possível escapar à guerra? Bom, Levinas diz que a política é guerra. Não é não? A política é guerra, né? E aí o Hobbes viu bem isso aí, né? A paz só é artificial. O Levinas sugere o contrário, né? Que a relação não alérgica ao outro, que é a paz, a aceitação incondicional do outro. E isso é anterior à política que ele chama de guerra, né? Quer dizer, escapar eu acho que não é possível, mas por isso que o problema da referência, né? De a ética poder estar sempre interrompendo, a ética estar interrompendo sempre a política, né? Porque aí ela vai acordar e mostrar que a política não deu conta daquilo que ela deveria dar conta, né? Agora, a política é guerra. Isso não estou com o Totalidade Infinita aqui na mão, mas ele começa lá no prefácio já de Totalidade Infinita falando disso, né? E essa política como guerra dá origem a uma moral da violência também, não é não? Então, Levinas quer sair dessa questão. Por isso ele diz, dentro da totalidade não tem jeito. Dentro da totalidade não tem jeito, né? Então eu vou ter de pensar fora da totalidade. Aí eu posso pensar porque o ser é guerra, então fora só no sentido mesmo da escatológico da ética que eu posso visualizar a não guerra, então a paz como situação primeira, né? E tinha uma outra, né? Não tinha uma aqui da... Acho que vamos tentar, senão a gente vai perder o horário, né, professora Rosana? Vamos ouvir o José André. Tá. A gente estava pensando em fechar aqui em Cuiabá, é 1 hora menos, mas para vocês é em torno de 15h40. A gente já está quase lá, então vamos esperar a resposta do professor José André. Bom, em primeiro lugar, agradeço a pergunta, muito pertinente. Eu diria o seguinte, sobre essa questão, ela sempre vem, sempre aparece, né? Se é possível pensar uma sociedade, regular uma sociedade sem guerra. Eu sempre fico, sei, se o próprio Hobbes estava convicto disso, né? Porque o Hobbes, quando nasceu, ele já escreveu lá na sua biografia que ele nasceu em 2, né? Ele e o medo, né? Então, a pergunta, quando ele fala aí da questão do terceiro e da política, mesmo em relação à justiça, a questão que se põe hoje, e aí ele coloca bem isso, é o seguinte,
como fazer justiça às vítimas. Os 8 milhões de judeus que viraram cinza, os milhões de índios aqui na América, os menores lascados, aí, os que estão aí na rua atirados. Agora aqui mesmo, eu estou acabando de chegar num despejo aqui, bem pertinho aqui no Catalão, né? Mais de 40 famílias, foi meter o trator por cima, porque aqui em Goiás tem problema de terra, né? Pouca terra, então dá esses conflitos. Então, a pergunta que fica para mim, além de pôr essa questão, é o seguinte, como fazer justiça às vítimas? Como devolver a ela aquilo que foi tirado, você devolver as palavras. E aí vale para os negros, para os índios, para as mulheres, etc. Bom, agora, é possível viver sem a guerra, sem guerra? Talvez uma pergunta bem instrumental. Guerra para quê? O que a guerra traz de solução do ponto de vista sociopolítico? A guerra, ela regula o quê? Ela normatiza o quê? Agora, pode chegar que a minha resposta pode chegar, não, então você é um ingênuo. Posso até que seja ingênuo. Mas a guerra, sempre quando há guerra, é porque a ética e a moral está entre parênteses e a política virou apenas ferramenta de instrumento. E isso inviabiliza a vida humana. Ou seja, inviabiliza a sociabilidade humana. Então, para mim, a guerra não justifica sob hipótese nenhuma. Ela não cabe. A guerra, para mim, apenas é o giro da totalidade incomodada porque tem fenda. Então, a guerra, para mim, na verdade, ela surge para tampar as fendas que vão surgindo na totalidade. É uma metáfora que eu uso aqui para dizer isso que eu entendo. Mas, para mim, a grande questão para mim que fica é como nós, ou nós que estamos aqui ainda, por enquanto, né, possamos fazer justiça às vítimas. Para a gente fechar, tem uma pergunta do Alexandre Murdoskov, não sei falar seu sobrenome, é muito difícil, mas eu acho que ele é até orientador do professor Ozanam, e ele diz o seguinte: sabemos, e aqui acho que podemos ouvir cada um dos nossos convidados, sabemos que muitas filosofias se tornaram referência para a educação no sentido da atuação na ágora, ou seja, no espaço público. É o caso de John Rawls e Habermas. Eu gostaria de ter notícias do estado da interlocução entre a perspectiva política apresentada por Levinas, trabalhada também por Miguel Abensur, e a educação para a prática da política, ou seja, a formação para a preparação crítica para a presença nas instituições políticas. Em outras palavras, o que o Alexandre está perguntando é se há trabalho, se há pesquisa, se vocês conhecem ou mesmo têm pesquisado algo no sentido de trazer o pensamento levinasiano, né, no sentido de uma formação para a política, uma educação para a prática política crítica. Né? Professor Ozanam, depois o professor José André. Não sei especificamente, eu não conheço, né, algum trabalho específico nesse sentido. Agora, eu acho que sim, que a reflexão de Levinas se serve a isso, sim, né? Uma educação política, né, num outro sentido, né? E acho que os autores que trabalham essa questão, que são muitos, né? Quando eu vi a tese do Christopher, eu participei da banca dele, né? Muita gente, muita coisa escrita já sobre a política em Levinas, no mundo anglo-saxônico, na França, né? Então, há uma reflexão política que vai se desenvolvendo a partir do Levinas, né? Agora, um programa específico, não conheço assim alguma experiência concreta, né? Mas que existe, até, né, quando se falou aí, né, você encontra gente. Quando eu estava em Estrasburgo, comecei a pesquisa, né? Estrasburgo tem a faculdade de filosofia e do lado tem a de teologia. E tinha alguém lá que trabalhava Levinas, que conhecia bem Levinas. E quando eu falei com ele que eu queria pesquisar a questão política em Levinas, a resposta dele foi interessante. Ele esqueça.
Não tem nada sobre política em Levinas. Eu li a obra do Levinas de cabo a rabo, ainda falou assim comigo. Não tem nada sobre política lá. Falei, então tá, muito obrigado, eu vou fazer a tese do lado de lá. Né? Então, tem leituras e tem leituras. Né? Então, fazer o quê? Né? Para mim, a questão se deixa ver em quase tudo aquilo que o Levinas fala. Não é não? Tá ótimo, obrigado, professor Zanan, professor José André. Eu estava até olhando aqui, se eu achava, tem um trabalho ele mora em Curitiba, o André Mansi, não sei se você ouviu falar dele, Euclides André Mansi. Ele fez um trabalho fazendo eu devo ter por aqui no meio da minha bagunçada aqui, ele fez uma comparação do método Paulo Freire com o Entre Nós do Levinas, se não me engano, né? É um trabalho que merece ser revisitado. Eu depois, Felipe, você manda o seu contato direitinho, que se eu achar, eu já te passo, aí você depois encaminha para a pessoa lá que está interessada. Mas inclusive tem um trabalho, esse eu lembro, que ele inclusive apresentou lá no IFIB, quando eu trabalhava lá em Passo Fundo. Um contraponto de Levinas e Paulo Freire, por sinal muito bem feito. Ele restituiu a questão da subjetividade e entrou exatamente nessa questão da educação, né? Da questão libertadora, e fez uma crítica à modernidade com o conceito de emancipação e assim por diante. Mas Tá ótimo, professor José André da Costa, professor Zanan, eu agradeço a resposta de cada um. Eu pediria ao Alexandre, se possível, se puder me colocar aqui no chat o seu e-mail para eu poder encaminhar essa informação que o professor José vai me passar. Eu só vou aproveitar a pergunta, não sei se vocês lembram que eu disse dessa obra que foi coorganizada pelo professor José André da Costa, que se chama Ética e Educação, Estudos em Emmanuel Levinas. Sim. E um dos últimos textos é do Luiz Carlos Suzin, que se chama justamente Levinas e a Educação para a Política. É um texto fantástico que toca diretamente nesse ponto, né? Então talvez seja um bom ponto de partida, né? Bom, gente, nós gostaríamos de ficar mais tempo aqui discutindo, mas a gente já está com um tempo um pouco avançado, então eu gostaria de agradecer a cada um. Gregory, quer falar alguma coisa? Então, Felipe, eu queria agradecer, né, a você pela condução desse nosso dia. Muito obrigado. Professora Zanan, professor Zé André, foi um momento muito fecundo para nós, né, porque, evidentemente, hoje nós estamos falando tanto de velha política e nova política, e parece que a política só se renova quando, de fato, há uma política que pensa no outro, né? A política do mesmo, seja ela sob o rótulo do novo ou do velho, sempre será a política da morte, da guerra. Então, obrigado pela bela exposição de vocês, né? Eu queria só destacar aqui, Felipe, né, e agradecer muito ao professor José André. Ele recordou aqui a atuação do IFIB. O IFIB foi um grande parceiro do CEBEL nos primórdios, né? A gente tem registro dos seminários de Levinas que foram feitos lá, que resultaram em muitas discussões, obras. Então, a gente agradece muito ao trabalho, né? Lamentamos, viu, professor, que as coisas tenham sido assim, tão atropeladas, mas a nossa gratidão pelo seu trabalho também na consolidação do pensamento de Levinas no Brasil, né? De ter encabeçado lá no IFIB e ter deixado portas abertas, né? para que Levinas fosse publicado também lá. A nossa gratidão. Não sei se o professor Nilo quer também deixar uma palavra hoje para nós. Não, queria só agradecer mesmo a presença do professor Zé André, do Zanan, pela riquíssima exposição, nos ajuda muito, né, nesse momento. Agradecido mesmo e convidá-los para participar conosco, porque a contribuição de vocês é muito importante para os levinasianos e para todos os universitários e todos que interessam pelo pensamento de Levinas. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. E acho que lembrar, né, também que na próximo encontro, podia falar, né? Isso. Nosso próximo encontro agora, então, na próxima sexta-feira, nós vamos encerrar, né, este grande ciclo de jornadas, mas nós encerramos, mas não terminamos, né? O CEBEL está já organizando outras iniciativas também. Nós descobrimos que esse formato digital é um formato
que nesse momento está nos atendendo, né? E aí, na próxima semana, nós vamos falar sobre o porvir, sobre o futuro. E quem vai estar conosco é o professor André Breiner de Farias e o professor Leandro Gornick Nunes. Possivelmente o professor Leandro está por aqui, né? Que ele tem participado conosco. Então, semana que vem, professor André e professor Leandro estarão aqui, o professor Nilo vai fazer a mediação da mesa e a gente espera por todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos, excelente tarde, bom fim de semana e até a próxima semana. Obrigado, obrigado. Um abraço, Obrigado, gente. até mais. Parabéns aí. Muito obrigado.